Nepotismo é sempre ilegal? Até a semana passada, muita gente dizia que sim, e citava a súmula vinculante 13 como se fosse mandamento. Mas o Supremo acabou de definir o tema 1000 e abriu uma exceção que deixou político feliz e jurista preocupado. Antes de ligar o holofote no pai, na mãe ou no sobrinho nomeado para o gabinete, respira fundo. A discussão é técnica, política e cheia de detalhes. Vamos destrinchar passo a passo o que dizia a lei e a súmula, o que o STF decidiu, o que isso significa na prática e como a sociedade e o direito administrativo reagem. Pronto? Então vamos lá. Comecemos pela base. A Constituição Federal, no artigo 37, estabelece princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios são o fundamento das críticas ao nepotismo, que fere claramente o princípio da impessoalidade. Em 2008, o Supremo editou a súmula vinculante no 13, que consolidou o entendimento de que é vedada a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente, até o 3º grau, para cargos em comissão e funções de confiança na administração pública. Essa súmula passou a ter caráter vinculante para a administração e para o judiciário. Em outras palavras, por muitos anos, a regra foi clara: nada de nomear parente para cargos administrativos de confiança. A controvérsia que levou ao tema 1000 nasce de uma pergunta política, constitucional simples. A vedação da súmula vinculante 13 alcança também os cargos de natureza política? Ou dito de outra forma, se um chefe de executivo nomeia um secretário ministerial, ministro-chefe da Casa Civil, chefe de gabinete político, todos cargos com natureza política e decisória, isso é automaticamente nepotismo proibido pela súmula? De um lado, a crítica. Cargos políticos são ocupados por quem representa um projeto de governo. A impessoalidade estaria, segundo alguns, em risco quando se privilegia laços familiares. Do outro, o argumento da defesa. A Constituição garante ao chefe do Executivo a liberdade política de escolher seus auxiliares para implementar um programa, e essa escolha pode envolver pessoas de sua confiança, às vezes, familiares. O julgamento do RE 1133, 118, tema 1000, com repercussão geral, tratou exatamente disso. Se a proibição da súmula vinculante 13 se estende à nomeação de parentes para cargos de natureza política. O acompanhamento processual no site do STF detalha o caso e o andamento. Em linhas gerais, a tese que acabou sendo firmada pelo Supremo sintetiza que a vedação contida na súmula vinculante 13 não se aplica às nomeações para cargos de natureza política desde que preenchidos os requisitos de qualificação técnica e idoneidade moral previstos em lei. Fica vedado o nepotismo cruzado. Quando duas autoridades trocam nomeações recíprocas de parentes, claro indício de arranjo. A exceção não alcança poderes independentes como o Judiciário, o Ministério Público e os Tribunais de Contas. Ou seja, a restrição permanece mais rígida para esses órgãos. Importante: o STF condicionou a possibilidade de nomeação ao preenchimento de requisitos objetivos de qualificação e idoneidade. Não é um cheque em branco. E a maioria formada no julgamento sinalizou que cargos políticos, pela sua própria natureza vinculada ao projeto de governo, podem ser tratados de forma distinta do cargo em comissão estritamente administrativo. Ok, a Corte abriu espaço para nomeações familiares em cargos políticos. Mas o que isso significa no mundo real? Vamos listar os pontos concretos. 1. Cargos políticos. X. Cargos administrativos. Cargos que têm natureza política, ministros, secretários de governo, chefes de gabinete com função eminentemente política, podem, em tese, comportar a indicação de parentes, desde que comprovada qualificação e idoneidade. Já os cargos típicos administrativos de confiança, funções gratificadas, cargos comissionados técnicos, seguem submetidos à vedação tradicional. 2. Nepotismo cruzado permanece proibido.
Mesmo para cargos políticos, o entendimento vedou trocas de indicação que sejam claramente arranjos recíprocos entre autoridades. Isso é importante, porque evita formar redes familiares de poder sem qualquer justificativa técnica. 3. Não vale para judiciário, MP e TCs. Ou seja, o guardião da lei, judiciário, continua mais protegido contra interferências desse tipo. Isso mostra a sensibilidade do STF em preservar independência institucional. 4. Fiscalização e controle continuam possíveis. Mesmo quando a nomeação é para cargo político, ela pode e deve ser objeto de controle pelo TCU, pelo Ministério Público e, claro, pelo próprio Poder Legislativo, CPIs, perguntas, pedidos de informações e pela sociedade civil. O julgamento gerou duas reações principais, que vale listar e discutir. Argumentos a favor da decisão. Defesa da autonomia política do chefe do Executivo para compor seu ministério, secretariado com pessoas de confiança, necessário para implementar um programa de governo. Reconhecimento de que a função política é distinta da função administrativa. Impedir indicações familiares para todos os cargos poderia tolher a governabilidade. Respeito à lógica de cargos que exigem proximidade pessoal e confiança mútua. Argumentos contrários. Risco real de clientelismo e favorecimento familiar, que mina o princípio da impessoalidade e fere a moralidade administrativa. Artigo 37. A exceção pode criar brecha para simulações, transformar cargos administrativos em politizados para burlar a vedação. Preocupação de que o judiciário afaste proteção de controle social e abra precedente para retrocessos na luta contra nepotismo institucionalizado. Em resumo, a decisão tenta equilibrar governabilidade e republicanismo. Mas o equilíbrio é tênue e depende muito da fiscalização e da aplicação prática dos requisitos de qualificação e idoneidade. Na vida real, sempre há jeitinho. Aqui estão exemplos de manobras que juristas e fiscalizadores temem. Tornar político um cargo que é, na prática, administrativo. Transformar chefia técnica em cargo de confiança política. Para acomodar parentes. Nomear parentes sem qualificação adequada e justificar com títulos ou certificados irrelevantes. Nepotismo cruzado disfarçado em estruturas complexas, embora proibido expressamente, pode ser tentado por redes de influência locais. Uso de contratos e terceirizações para empregar parentes sem vínculo formal com a administração direta. Ao Ministério Público e ao Judiciário detectar simulação, fraude ou desvio de finalidade e aplicar sanções, anulação da nomeação, improbidade, ressarcimento, multas, perda de função, etc. Ou seja, a exceção existe no papel, mas o risco de abuso exige controle real, e a sociedade precisa ficar de olho. Se você é cidadão, fiscal, advogado ou servidor público e suspeita de irregularidade, aqui estão vias práticas para reagir. 1. Ação de improbidade administrativa, lei de improbidade. Quando houver enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou afronta aos princípios constitucionais, MP pode atuar. 2. Ação direta no judiciário, mandado de segurança ou ação popular, ação civil pública que questione a legalidade da nomeação. 3. Denúncia ao Tribunal de Contas, TCU estaduais, para controle das contas e da legalidade dos atos. 4. Representação ao Ministério Público, para investigação de prática de improbidade ou crime. 5. Uso da publicidade e da mídia, pressão pública. Muitas vezes é o que desencadeia investigações formais. Esses instrumentos seguem disponíveis. A exceção declarada pelo STF não impede o controle judicial e administrativo diante de abuso, simulação ou desvio de finalidade. Vamos a cenários concretos para facilitar a compreensão. Cenário A. Ministro nomeia irmã como chefe de gabinete.
Se a irmã tem formação, experiência e o cargo é político, assessor de confiança na formulação de políticas, a nomeação pode entrar na exceção, desde que documentada qualificação e idoneidade. Se, porém, o cargo for essencialmente técnico e operacional, a nomeação será passível de controle e provavelmente anulada. Cenário B. Prefeito nomeia cunhado para cargo de secretaria que gere licitações. Aqui o risco é grande. Se o cargo envolve decisões técnicas e contratação direta com fornecedores, a nomeação pode ser considerada indevida, mesmo que o cargo tenha aparência política. Nepotismo cruzado e conflitos de interesse podem ensejar improbidade. Cenário C. Nomeação em órgão independente, Tribunal MP. A exceção não vale. Nesses órgãos, a vedação permanece vigorosa e qualquer tentativa de contornar será tratada com rigor pelo próprio sistema de freios e contrapesos. Além das consequências legais, há um campo político e reputacional que costuma ser decisivo. Perda de confiança pública. Nomeações familiares tendem a corroer a confiança, mesmo quando legalmente justificadas. Custo político. Escândalos de nepotismo podem travar agendas de governo e gerar investigações prolongadas. Polarização. Decisões assim alimentam narrativas de clientelismo e uso pessoal do poder, alavancando oposição e críticas da sociedade civil. Em suma, mesmo que uma nomeação sobreviva ao crivo jurídico, pode não sobreviver ao crivo público. O tema 1000 é um ponto de inflexão. Tenta conciliar a necessidade de governabilidade. O chefe tem de ter pessoas de confiança com a proteção contra o favorecimento familiar. O problema é que a linha entre confiança legítima e favorecimento indevido é fina e, como sempre, depende de fiscalização, transparência e responsabilidades. O STF não deu um cheque em branco, mas mudou a regra do jogo. Agora tudo depende de como o Ministério Público, os tribunais de contas, o Judiciário e a sociedade vão exercer seu papel de controle. Se a regra servir para profissionalizar e tornar públicas as razões das escolhas, ótimo. Se servir de cortina para clientelismo, o custo político e jurídico será alto. E para fechar, aquele bordão nosso. O direito precisa proteger a democracia. E a democracia não sobrevive sem fiscalização e transparência. Aqui no Direitos Pero no Mútuo, a gente vai ficar de olho. E você também deveria. Se esse tema te deixou com dúvidas, comenta aqui embaixo qual ponto você quer que eu destrinche num próximo vídeo. Por exemplo, como impugnar uma nomeação passo a passo, casos concretos e modelos de petição. Deixa o like, compartilha com aquele amigo que é servidor público ou parente dele e se inscreve no canal para acompanhar as novidades do mundo jurídico, sem juridiquês, mas com verdade, porque direito é sério. Pero no Mútuo.